amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E já antecipo para você novamente, estamos aqui gravando diretamente do estúdio do SBT Esporte Rio, tá? Hoje a gravação não está sendo feita no meu estúdio, na minha casa, porque participei à 1h da tarde do programa da SBT, ao lado do Venê, ao lado do Flávio Vinick. Então, logo após o programa, já vim aqui, ó, para trazer as informações do nosso Vasco da Gama para todos vocês. E olha, amigo, uma quarta-feira agitada, tá? Na nossa colina histórica, quarta-feira de muitas movimentações, quarta-feira de muitas notícias envolvendo SAF, tá? Do nosso Cruz Maltino, venda para Marco Lamáquia. Tem também novidades com relação à possibilidade de saída do Ryan, John Arias voltando para o futebol sul-americano e vestindo a camisa do Vasco. Amigo, Fala Gigante muito agitado para você. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E é claro, o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama, amigo. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este Fala Gigante, falando sobre a situação envolvendo o Ryan, tá? Porque nessas últimas horas tivemos algumas novidades relacionadas ao cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino, um jogador que encerrou a temporada vestindo a camisa do Vasco durante 51 partidas no ano, tendo aí 20 gols marcados, ou seja, números muito bons do Ryan, que automaticamente despertaram o interesse de vários clubes do futebol europeu. E o Vasco traça o planejamento para 2026, olhando se o Ryan vai ficar ou vai sair para a próxima temporada. Há uma grande dificuldade, inclusive na permanência da joia Cruz Maltino, e é algo normal. Ryan hoje é um jogador cobiçado por diversos clubes do futebol mundial, e o que o Vasco faz nesse momento é tentar se blindar para uma saída em janeiro. O Vasco sabe que virão clubes, o Vasco sabe que terão propostas, como amigo vascaíno, inclusive, já tem propostas na mesa do Vasco da Gama. Entretanto, a diretoria Cruz Maltina tem um objetivo bem definido: não quer se livrar do Ryan em janeiro de 2026. O Vasco quer pelo menos manter o Ryan até o meio do ano, tendo a joia Cruz Maltina por 6 meses em 2026, pelo menos. E algo que o Vasco se debruça em cima é a questão da multa rescisória do cria, né? Ryan teve a sua multa rescisória aumentada recentemente, a partir de uma renovação contratual. A multa, que era de 40 milhões de euros, hoje está na casa dos 80 milhões de euros, um valor próximo aí a 518 milhões de reais. O Vasco acredita que o negócio envolvendo o atacante será, claro, feita por cifras menores do que 518 milhões, mas o contrato coloca o Vasco em boa posição para a negociação no mercado da bola. E nessas últimas horas eu trago essa informação aqui a vocês, pois, amigo torcedor, de acordo com o jornalista Ekren Kinur, o Milan monitora Ryan e pode avançar em uma negociação dependendo de movimentos no seu elenco ofensivo. Já de acordo com o jornalista Rulli Gerrit, o Ryan também está no radar do Real Madrid, que vem acompanhando de perto a evolução do atacante. Ou seja, nessas últimas horas tivemos informações relacionadas a Milan e ao Real Madrid. Ontem tivemos informações relacionadas ao Bayern de Munique e hoje, como o clube alemão começa a se planejar
para enviar uma oferta para o nosso Cruz Maltino. Então estamos falando de um atleta muito valorizado no mercado da bola. Estamos falando de um jogador que chama a atenção dos gigantes do futebol europeu. Vai ser muito difícil o Vasco da Gama segurar o Ryan para a temporada de 2026. Então o Vasco se planeja para isso, vai receber muitas ofertas nesses próximos dias e caso uma oferta se torne irrecusável, o objetivo da diretoria será liberar o Ryan apenas na janela do meio do ano que vem. E falando em janela, tivemos aí nessas últimas horas e estamos tendo, de uma forma geral, muitas informações relacionadas a John Arias, amigo. É John Arias, é Nicolás Otamendi, é Douglas Luiz. Até brinquei, né, para quem acompanhou o programa de hoje, sobre essa situação. O Vascaíno olha para 2026 e se ilude. O Vascaíno olha para 2026 e vê a possibilidade de grandes reforços a partir desses nomes. Só que olha, amigo vascaíno, deixa eu te falar, tá? O Vasco da Gama ele pode sim ter o objetivo, ter o interesse, querer grandes contratações, mas a realidade do Vasco da Gama ela está muito distante do que é definitivamente o objetivo, o sonho. Sonho e realidade, olhando para o hoje, mundo do Vasco, estão em polos completamente diferentes. O Vasco sonha com o John Arias, o Diniz quer o John Arias, a torcida pede o John Arias, mas a realidade do Vasco é o Johan Rojas. O nome que o Vasco negocia é o Johan Rojas. Então é importante, eu estou aqui para falar a verdade para todos vocês. O Vasco hoje ele tem muito claro qual será o seu planejamento para 2026. O Vasco hoje ele tem muito claro por onde ele o traçamento de mercado e qual peça ele vai querer contratar, qual tipo de reforço que o Vasco quer. O Arias é um grande jogador, inclusive, informação aí do amigo Emerson Rocha nessas últimas horas, é que após a partida que vai acontecer hoje entre Manchester United e Wolves, o Arias, juntamente com o seu staff, vai conversar sobre seu futuro com os dirigentes do clube inglês. A reunião marcada, né, é uma tentativa aí do John Arias para que ele venha a ser negociado para o mercado do futebol sul-americano, pois não se adaptou ao futebol da Inglaterra. Só que, amigo, a situação é a seguinte: há um polo muito grande também entre o retorno do John Arias ao futebol sul-americano e uma chegada ao Vasco. Cara, volta a repetir, pode acontecer, é claro que pode. Mas o Vascaíno em si ele tem que saber trabalhar com a realidade. O Vasco hoje é um clube que não tem peso para contratar John Arias. Eu não estou falando com relação à camisa, não estou falando com relação ao tamanho do Vasco da Gama, mas estou falando com relação a uma realidade financeira, estou falando com relação a um projeto futebolístico. O Vasco é uma equipe que nem sequer conseguiu chegar a uma Libertadores, isso pesa, Vascaíno. O Vasco é uma equipe que não vai disputar a principal competição de clubes. Como o Vasco quer ter um dos principais jogadores do continente hoje, que é o John Arias, jogadoraço de seleção colombiana, no seu elenco, se o Vasco não disputa a principal competição de clubes da América do Sul. Sendo que no Brasil tem Flamengo e Palmeiras interessado no John Arias. Então, cara, é bom você estar aqui, porque é chato às vezes eu falar dessa forma, mas é importante para você entender. É um nome que o Vasco quer, é um nome que o Vasco gostaria de contar no elenco, mas é um nome muito difícil de chegar ao Vasco da Gama por todas essas situações. Respeito muito a informação do Emerson Rocha, a informação já tinha sim que hoje o Arias seria um dia D para o jogador, olhando esse retorno ao futebol sul-americano, só que um retorno ao futebol sul-americano e uma chegada ao Vasco são complexos, são polos, né? São mundos completamente diferentes. A ver, tudo pode acontecer, mas a informação hoje, eu volto a repetir o que eu venho falando, está sobre Alan Saldívia e Johan Rojas. Show? E para fechar, vamos falar um pouquinho sobre SAF, vamos falar um pouquinho sobre Marco Lamáquia. Amigo torcedor vascaíno, as coisas estão mais rápidas do que você imagina. Vasco da Gama e Marco Lamáquia têm negociações bem avançadas e há uma grande expectativa para que até o meio do ano tudo já venha a ser assinado e Marco Lamáquia se torne o mais novo dono da SAF do Vasco da Gama. Ainda não temos, né, informações detalhadas sobre valores de investimentos, mas tende a ser um valor superior sim a 2 bilhões de reais por compra de ações que podem chegar a 90% das ações do nosso Cruz Maltino. Informação é que Marco Lamáquia está muito interessado, está avançando muito. Até o que eu ouvi é que em uma corrida, amigo torcedor vascaíno, o Marco Lamáquia é um investidor que chegou depois, só que entrou nessa corrida mais rápido e com mais vontade de chegar na linha de chegada. Está muito avançado. Só que eu agora, nesse momento, saio para vocês ouvirem o que eu falei lá no SBT Sport Rio. Porque se você perdeu, você está dando mole. Então dê aí uma olhada exatamente em tudo que eu trouxe para vocês ao vivo no SBT.
porque quem me priorizou lá conseguiu ter acesso às informações antes de tudo. Dê uma olhada em que pé está a situação entre Vasco e Marco Lamarca. Esse ano que é investir em jogadores do mercado sul-americano, contratações por empréstimo, com opção de compra, é assim que o Vasco vai agir no mercado. Só que hoje o que mais vem movimentando os bastidores, tá, do Vasco da Gama é a questão envolvendo a venda da SAF. A venda da SAF para o Marco Lamarca, filho do José Roberto Lamarca, que tem a Leila Pereira como sua enteada, né, perdão. E tem informações aí novas sobre a situação envolvendo aí o Marco. Até o próprio Pedrosa ontem ele trouxe algumas novidades para a torcida, né, com relação aí a essa venda. É alguém que trouxe essa grande novidade há alguns dias atrás. E eu, hoje, conversando com pessoas até de dentro do Vasco, a informação para o torcedor em si é que as coisas estão andando muito rápidas, tá? A expectativa é que até o meio do ano, vou falar para você, amigo, até o meio do ano a expectativa é que essa venda aconteça. Meio do ano, até logo o meio agora? do ano, Flávio, a informação é essa, as coisas estão acontecendo muito rápidas, o Marco está com uma equipe muito grande, a informação é que os outros investidores que chegaram para conversar com o Vasco, eles vinham atacando parte a parte, né? Primeiro entendia a dívida, depois entender a situação da recuperação judicial, depois queria entender a situação da arbitragem. O Marco, ele veio com uma equipe que está atacando tudo de uma vez só. Então as coisas estão andando muito rápidas. E vou falar até uma frase que eu ouvi. Não se surpreendam se já o vascaíno pular o carnaval com essa venda tendo acontecido, tá? Já essa agora? é Fevereiro? Coisas, exatamente, Fábio. As coisas estão muito rápidas envolvendo o Marco Lamarca. Então, a expectativa é muito grande com relação a isso. Tem sim, como o próprio Pedrosa noticiou ontem, a chance de nessas próximas semanas ser assinado um memorando de intenção de compra para que as coisas venham ser mais esclarecidas ao torcedor, quanto vai ser investido, qual é a porcentagem, né, de venda que vai ser feita para o Marco. Isso automaticamente vai ser esclarecido apenas com a assinatura desse memorando e nessas próximas semanas isso já tende a acontecer. Mas, vascaíno, as coisas estão acontecendo muito rápidas com relação a Marco Lamarca e Vasco da Gama. Vasco vem forte esse ano. Vem forte. Vamos ver aí o que vai acontecer, Flávio. Expectativa alta, né? O Vascaíno tá precisando... Tô preocupado, aí, cara. E negócio de dinheiro. Mais um concorrente vai ter aqui, grana, tá? vai ter grana também agora. Tô preocupado, Vai entrar cara. SAF com dinheiro, Veni. Não é só o Flamengo que vai ficar com Lucas, dinheiro, não fala isso não. O não, Flamengo é todo... O dinheiro é todo do Flamengo. Aí, vou Dinheiro ficar é todo sem do sono, Flamengo. Só o cara. Flamengo pode ser rico. Pô, tô preocupado. Vem mais um. O Fala Botafogo, isso. no ano que investiu, levou tudo, hein? Não, e fala isso, mas na final da Copa do Botafogo- Brasil ficou com medo. Ficou com medo. Toma! Ficou, se a gente ganha, já era, Flávio. Se Na verdade, a eu gente torci pro ganha, Vasco, já era. cara. Seria mais Para, fácil na Vene. Supercopa do Brasil. Ah, para, Vene. Para. Poderia poupar, sabe? A Até sorte... torceu pro Vasco, Veni. a Bem do Flamengo. A sorte do flamenguista é que não teve o Vasco na final da Copa do Brasil. Agora que tem não o terá. Memphis, cara. É que não terá. Seria mais fácil, pô. Olha só esse vídeo com o JP. Eu tinha até esquecido do JP, Lucas jogador, Moretti. Bom jogador, né? Bom Ele estava jogador. emprestado, né, ao Avaí. Ele postou nas redes sociais um vídeo treinando. Amigo vascaíno, então a situação é exatamente essa. Já pensou? Pulando o carnaval com Marco Lamarca na SAF Cruz Maltina? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando agora por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa quarta-feira, dia 30 de dezembro. E já já eu tô de volta. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.